Agora, como que você espera que um pastor vá para frente de uma igreja ensinar se ele mesmo não se preparou? Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal A Luz da Bíblia. É sempre um prazer ter você aqui, poder falar da Palavra de Deus e crescer espiritualmente. Deixa eu perguntar para você, alguma vez você já se sentiu como o eunuco, onde na passagem bíblica Filipe e o eunuco se encontram e o eunuco estava desesperado por ler e conhecer as escrituras, estava lendo com vontade, com anseio, o Espírito Santo tocando o seu coração, o livro de Isaías, mas ele não conseguia entender? E Filipe faz a pergunta que muda todo o cenário. Ei, você aí, você compreende o que vem lendo? E o eunuco diz, como eu poderia entender se ninguém me explicar? Você vai pensar que a interpretação bíblica dos textos bíblicos da palavra de Deus faz total diferença na vida do cristão, no crescimento espiritual, na santidade, no nosso desenvolvimento, na nossa transformação de caráter, mente e personalidade para ver Jesus voltar. Tem muita gente negligenciando o estudo sério da palavra de Deus, trocando o estudo por historinhas da carochinha, ouvindo pessoas ao invés da Bíblia, e muitos também têm sede de ler a palavra de Deus, mas não conseguem porque ninguém os explica ou eles não sabem como começar. Olha o que Oséias capítulo 4 versículo 6 tem a dizer: o meu povo está sendo destruído pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, negligenciarem o conhecimento. É muito sério. No tempo que nós estamos vivendo, no tempo do fim, a gente precisa urgentemente se voltar para a palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu quero convidar você a ficar até o final e assistir o que o pastor Arilton de Oliveira e o pastor Rodrigo Silva têm a nos dizer e nos ensinar através da interpretação correta, séria e responsável da Bíblia Sagrada. Talvez você se surpreenda que talvez até hoje você leu a sua Bíblia errada e ninguém te contou ou ninguém te explicou. Mas hoje eu e você, pela graça de Deus, vamos entender, assim como o eunuco na história de Filipe e o eunuco, o que é aprender de verdade na palavra do Senhor. Preste atenção nesse vídeo. Olha só, presta atenção. Qual é a forma correta de se interpretar a Bíblia? Para isso, temos que entrar no assunto da hermenêutica, que é você interpretar a mensagem. A palavra hermenêutica, ela se aplica como uma ciência e tem por objetivo a interpretação de textos religiosos e também filosóficos. Então, o que é a hermenêutica? Ela lida com interpretação. E a hermenêutica estabelece suas bases de interpretação. E eu queria apresentar para vocês, rapidamente, 10 regras de hermenêutica que vão nos ajudar a interpretar o texto de forma correta. E você que está em casa, fique atento, porque essas 10 regras, elas vão te ajudar a saber interpretar a Bíblia. E não que alguém interprete como lhe parece bem ou lhe parece correto. Eu não posso ler um texto e dizer, isso aqui quer dizer isso ou aquilo. Não, eu tenho que seguir as regras de hermenêutica. E a primeira delas, considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. A Bíblia não ensina duas teologias. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar o livro de Romanos, capítulo 3, verso 28, olha o que Paulo escreveu. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem o quê? As obras da lei. Então, Paulo está dizendo, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí você pega Tiago diz assim no capítulo 2, 24. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Você percebeu o que aconteceu aqui? Os dois textos estão em contraste. Um vai dizer que nós somos justificados sem obras. O outro diz que não, nós somos justificados pelas obras e não apenas pela fé. Segunda regra. Uma coisa importante ali da primeira parte que o pastor falou é referente à Bíblia falar uma só linguagem, porque geralmente na interpretação
muitas pessoas querem dar o seu ponto de vista e não deixam a palavra de Deus falar. Então a ênfase principal da primeira interpretação bíblica correta é entender o contexto que a Bíblia está dizendo, não que o ser humano, depois vem a interpretação humana, mas entender primeiramente o contexto teológico da palavra de Deus e depois acrescentar o comentário, a interpretação, o contexto histórico, o fato que ela se diz, a tradução, a origem e tudo mais. Mas é muito importante separar a palavra primeiro, depois a interpretação humana. Deixe a Bíblia fazer o quê? Interpretar a si mesma. Você não tem que interpretar, ela se interpreta. Querem ver um exemplo? Lógico, Se você for para Apocalipse, capítulo 12, verso 3, a Bíblia diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho. Eu até sublinhei aqui. Apocalipse 12, 3 está falando de um grande dragão vermelho. Quem é esse dragão? Ah, esse dragão é um poder comunista. É isso? Eu não preciso disso. Deixe que a Bíblia diga. Então eu tenho que estudar um pouco mais a Bíblia. Quando você continua a leitura do capítulo 12 e vai para o verso 9, o mesmo Apocalipse diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Quem é o grande dragão? É o diabo, é Satanás. Então veja, o Apocalipse apresentou um simbolismo, mas ele mesmo disse qual é o significado. Isso é deixar que a Bíblia se interprete e não inventar uma interpretação para aquilo que eu estou lendo. Uma coisa importante que eu acho interessante é que no estudo da Bíblia ela se explica, mas a gente precisa compreender o texto. Muita gente pega textos isolados, por exemplo, quando você pega o Apocalipse, quando você lê corridamente, assim, você olha a simbologia e muitas vezes você se perde, mas quando você vai para o Antigo Testamento, você vai complementando um estudo com o outro, as coisas vão fazendo sentido, você vai podendo entender no contexto que foi escrito ali, o sentido literário que está, como o pastor mencionou o exemplo dragão, que significa a antiga serpente, é uma alegoria ali a Satanás. A gente precisa entender que a gente precisa estudar a Bíblia e permitir que no contexto dela saia a explicação. Tem muita gente às vezes que pega contextos ilusionistas, fantasiosos de fora e tenta acrescentar na Bíblia, mas a Bíblia, eu acho muito interessante o que o pastor disse, ela é autoexplicativa, ela se explica por si só, basta a gente permitir no contexto total dela, não escolhendo passagem, óbvio, né? Que ela vai explicar para nós. A regra que nós podemos seguir: considere sempre o contexto escriturístico da passagem. Por exemplo, se você ler Jeremias 17:5, lá diz assim: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, ou o homem que confia no homem. Alguns leem esse texto e dizem assim: eu não confio em ninguém, porque a própria Bíblia diz para não confiar. É isso que Jeremias está dizendo? Que você não deve confiar em ninguém? Que é maldito o homem que confia no homem? Não. O que Jeremias está dizendo é que a nação de Israel, que deveria se render à Babilônia, que se aproximava para escravizá-los, eles não estavam querendo se render, mas queriam fazer aliança com o Egito, com o faraó do Egito, para que faraó os defendesse contra a Babilônia. E Deus disse: não façam aliança com o Egito, se submetam à Babilônia. Mas eles não aceitavam o conselho divino e continuavam querendo fazer aliança com o Egito para brigar com Babilônia. Aí o profeta diz para eles: maldito o homem que confia no homem. Não confiem no Egito, vocês vão se dar mal. Esse é o contexto da passagem. Alguém pega o texto isolado para dizer assim: olha, eu não posso confiar em ninguém porque eu vou ser maldito segundo a Bíblia. Você percebe o risco que muitas pessoas correm por não conhecer as regras da hermenêutica? Considere o contexto histórico. Só um detalhe importante na interpretação literária e do contexto que é dito. É que nem hoje em dia, traduzindo para nós, cada região, país ou até mesmo continente tem um padrão de vida, uma cultura que faz com que tudo ali
gira em torno daquilo, até mesmo a comunicação, o comportamento, as atitudes. Às vezes a gente lê corridamente um texto bíblico e já acha que aquela interpretação lida de forma afobada, sem parar, sem refletir no que estava sendo dito e para quem estava sendo dito, é daquela forma. Então tem muitas pessoas que têm praticado os ensinamentos errados, têm ensinado errado e têm vivido as orientações bíblicas de forma errada, porque não têm entendido o contexto que foi dito, para quem foi dito e o sentido daquela mensagem. O que eu quero dizer com isso? Olhe, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 11:6. Paulo está dizendo lá que as mulheres não deveriam cortar o cabelo. O que significa isso? Todo mundo não pode cortar cabelo? Não, isso é uma circunstância histórica. Porque as pessoas que praticavam a prostituição cultica nos templos da deusa Diana, essas pessoas lá em Corinto, elas raspavam seus cabelos. Eram prostitutas culticas. E quando elas se converteram e vieram para o cristianismo, elas eram menosprezadas por não possuírem cabelos. E então Paulo vai orientar aquela igreja, naquela situação específica, que o cabelo foi dado como um véu para a mulher, que a mulher deveria deixar esse véu. Ali os termos que são usados é que Paulo diz, inclusive, que ela não deveria tosquiar ou rapar o cabelo. E rapar e tosquiar quer dizer cortar rente ao pelo. Ou seja, já que na cidade as prostitutas são carecas, não façam isso com o cabelo de vocês, para vocês não serem confundidas com as prostitutas. Você está entendendo o contexto histórico? Nada tem a ver com você não cortar cabelo. Mas a pessoa não conhece o contexto histórico. Aí pega um texto de um local e quer aplicar de forma universal. Isso é um perigo, que apenas o conhecimento da hermenêutica é que pode nos ajudar. E agora eu pergunto para você, você é uma educadora? Você lida com as séries iniciais. Se você não tivesse se preparado no conhecimento da pedagogia, você poderia se colocar de pé diante de uma classe de alunos para levar conhecimento? E aí, o que a gente diz? Precisa ou não haver uma preparação, uma compreensão? Às vezes a gente está tão ansioso em falar o que a gente leu, que a gente para muito pouco para estudar e aprender e fazer da leitura um conhecimento. Senão a gente só vamos ser literalmente papagaios da palavra de Deus. E Deus quer que a gente seja mensageiros, que a gente seja instrumentos de ensino, de conversão e de guiar as pessoas à palavra de Deus. Não, Quantos anos você passou numa faculdade para se preparar? Agora, como que você espera que um pastor vá para frente de uma igreja e ensinar se ele mesmo não se preparou? Lógico. Você está entendendo? Então, Com nós certeza. temos que cobrar isso dos nossos líderes religiosos. Você quer ensinar para nós? Com base em que você está ensinando? Você conhece as regras da hermenêutica? Você está aplicando isso no seu ensino? É por isso que a gente está aqui, viu, Maria? Para que esse conhecimento seja comum às pessoas. Para que nós entendamos que a Bíblia é um livro sério. A Bíblia é um livro racional. Ele tem lógica. O problema é que as pessoas querem pegar esse livro e ler de qualquer forma. E não é assim. Não se preparam e querem ensinar. E começam a ensinar coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque desconhecem as regras. É por isso que Jesus falou assim, examinais as Escrituras. Examinar não é ler, é se aprofundar. Agora eu pergunto para você e para o amigo de casa, se o conhecimento desse livro vai impactar na minha vida eterna ou morte eterna, quanto tempo eu deveria dedicar a esse livro? E aí, quanto tempo você acha que a gente tem que se dedicar na palavra de Deus? Eu acho interessante que tudo que o pastor vem falando, ele casa muito bem com o interesse que a gente tem. Quando você compra alguma coisa nova, a primeira coisa que você faz, literalmente ou geralmente, é ver o manual, porque você quer entender como funciona aquele produto e usar da melhor forma possível para que não venha a acontecer danos ou prejuízo, para que não seja danificado. Em qualquer coisa a gente sempre lê, a gente para ler uma informação, uma placa, uma sinalização. A gente literalmente gosta como ser humano de saber as coisas e entender o que estamos fazendo e onde estamos. Mas quando é com relação à palavra de Deus,
Somos apressados demais para falar e impacientes demais para estudar. E um contexto muito interessante que o pastor mencionou a respeito da leitura e do estudo da palavra de Deus. Se você está num ambiente, numa religião, num culto, com um pastor, com um líder espiritual que não abre a Bíblia, que não lê corretamente, que não aplica, que você não tem um estudo semanal, diário, frequente e incentivado na sua dimensão religiosa, isso é um sinal de alerta, porque a gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente tem que entender o assim diz o Senhor, não assim diz o meu pastor, assim diz o meu líder, assim diz o meu guardião espiritual. A gente tem que separar o que é a parte humana e o que é a parte divina. A interpretação também está nisso, da gente entender que somente no nosso estudo pessoal a gente vai poder compreender a verdade que Deus tem na sua palavra. Se você que se prepara para uma faculdade, que para exercer uma profissão gasta 4, 5, 7 anos se preparando para ter um trabalho, e você tem que se dedicar aos livros, quanto tempo você vai dedicar a esse livro que vai ser responsável por te dar a vida eterna ou não? Procure primeiro o sentido literal, depois, se necessário, o sentido simbólico ou figurativo. Primeiro, olhe o sentido literal. Por exemplo, Jesus contou, Jesus foi lá, eu dei um exemplo aqui do primeiro milagre. Jesus foi lá e transformou água em vinho. O que esse texto está ensinando? Que ele transformou água em vinho. Eu não tenho que mistificar o milagre. Não, foi água em vinho. É isso que o texto ensina. Eu não tenho que procurar um significado oculto nisso. Não, o texto disse que ele transformou água em vinho. Foi isso. Não mistifica o texto. Não procure um sentido que não está nele. Então, primeiro o sentido literal. Agora, o dragão perseguiu a mulher deu à luz a um filho que foi arrebatado para o céu. Isso pode ser literal? Não. Nem dragão existe. Não pode ser literal. Então eu tenho que procurar agora um sentido simbólico. Aí eu vou para a Bíblia para me dizer o que significa o dragão, a mulher, o filho que nasceu. Entendeu? Leia o texto em outras traduções possíveis. Por quê? Porque a Bíblia tem várias traduções e tem traduções que são boas. E às vezes uma palavra aqui é traduzida de forma diferente que te ajuda a compreender melhor. Não é que são controvertidas, mas tem tradução que tem uma palavrinha melhor traduzida do que outra. Então você busca ler várias versões no seu estudo. Determine o gênero literário. Uma coisa interessante que eu queria frisar com você é quando o pastor falou sobre procurar e ler em outras traduções. A gente tem que entender que a Bíblia foi escrita em mais de uma língua. Foi no grego, no hebraico e no aramaico. Então, no Antigo Testamento era muito usado o hebraico e o aramaico, e no Novo Testamento basicamente o grego. Então às vezes a conotação, a palavra, o sentido que ela foi aplicada no original tem uma mudança significativa. E muitas vezes a gente tem um texto, por exemplo, na nossa língua em português, e aquele texto na nossa língua português, ele se adapta à nossa tradução, à nossa cultura e à forma da palavra no nosso dia a dia, mas a origem dela na língua original, ela muda totalmente a razão da interpretação do texto. Aí a aplicação fica mais clara ou objetiva, ou a gente pode discernir exatamente o que o escritor do livro da Bíblia quis passar com aquela mensagem no original da tradução real que foi escrita naquela língua. Eu lembro muito dessa cena pensando quando o Filipe e o eunuco estavam lá e teve um encontro, e ele perguntou para o eunuco: você compreende o que vem lendo? Ele vai dizer: como eu vou compreender se ninguém me explicar? Não é fácil, por mais que pareça ler a Bíblia de forma a estudar, a crescer espiritualmente, a entender a vontade de Deus, porque isso exige tempo, exige dedicação e exige entender que cada sentido de cada palavra que foi colocada nela tem um propósito espiritual. Então ela não é qualquer livro e não é qualquer palavra, e dentro da palavra de Deus tem informações vitais. Está sendo usado no texto. Qual é o gênero literário desse texto? Eu vou dar algumas opções. Pode ser que o texto que você esteja lendo na Bíblia seja profecia, talvez é uma poesia, talvez é uma narrativa, uma história que Jesus contou, talvez é apocalíptica. Ela é profética na sua essência, talvez é um provérbio. Pode ser uma epístola, pode ser uma parábola. Jesus contou cerca de 40 parábolas. Que incrível, né?
que impactante, olha que mensagem. A gente precisa entender de uma vez por todas que ler a palavra de Deus não é ler qualquer livro, não é de qualquer forma, de qualquer jeito, mas o pastor deu inúmeros ali indícios, orientações e uma forma da gente poder racionalmente compreender desde o primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse como a Bíblia deve ser compreendida, vista, valorizada por crescimento espiritual. Não saia desse vídeo porque ainda tem uma mensagem especial que agora o Dr. Rodrigo Silva vai nos dar alguns detalhes a mais sobre o cuidado na interpretação agora da Bíblia no sentido em outra visão. Talvez você tenha errado ou eu muitas vezes por não compreender o que Deus espera que a gente faça com a sua palavra. Preste atenção. As pessoas vão inventando o que elas quiserem e vão colocando no texto. Existe até um trocadilho em linguagem teológica que quando você estuda um texto profundamente, há uma cadeira na faculdade de teologia que se chama exegese ou interpretação bíblica. Exegese. Essa palavra é escrita com EX, exegese. Ex, em grego, significa algo extraído de algo, saído de algo. Tá bom? Por isso que você fala assim, por exemplo, ex-emprego, quer dizer, de onde eu saí, êxodo, a saída do povo pelo caminho. Então, ex são coisas tiradas de. A exegese, portanto, procura extrair do texto, tirar do texto, algo que o texto está dizendo, para meu entendimento. Perfeito, tranquilo. Só que existe uma outra preposição em grego que chama-se eis. Eis é um movimento contrário. É colocar algo dentro de outro, tá bom? Então, se eu falo ex, estou tirando. Se eu falo eis, E-I-S, estou colocando dentro. Então, criaram uma paródia de exegese ou exegese para exegese, ou seja, colocar uma ideia no texto. O que é a exegese? É a distorção do texto. É a má interpretação do texto. É quando eu tenho as minhas compreensões, o meu entendimento, a minha cultura, os meus preconceitos e com todas essas ferramentas eu leio o texto colocando essas coisas ali. E quantas vezes nós não fazemos isso? Vamos ser sinceros. Muitas vezes humanamente, às vezes, como o pastor falou, a gente lê no original, no que a palavra fidedigna de Deus tem a nos dizer. Mas a gente coloca um monte de coisa ali, acrescenta, tira, bota, adapta, ajusta. Só que muitas vezes a gente não faz a examinação e a interpretação da verdade por si só, livre de outras coisas. Então a gente tem colocado muitas vezes fardo, peso, erros ou de alguma forma ou de outra na nossa falta de interesse em estudar e profundamente de dia e de noite a palavra de Deus. Temos negligenciado o estudo de qualidade e nós temos colocado mais na palavra as coisas que a gente quer e tem extraído pouco as coisas que Deus quer para nossa vida. Será que isso não é um chamado a nós como povo de Deus a se voltarmos para as Escrituras e não adaptarmos as coisas de Deus, mas permitirmos que as coisas de Deus se revelem a nós, mas no estudo sério da consagração, da dedicação e principalmente na oração para que o Espírito Santo guie a gente? Aí, ao invés de entender o que o autor sagrado quer me dizer, eu que fico metendo literalmente na Bíblia, colocando na Bíblia preconceitos que eu mesmo... As pessoas vão inventando o que elas quiserem. Que bênção essa mensagem. Como você pode ver nesse conteúdo e nesse vídeo, ele foi especialmente feito para nos dar esclarecimento, para trazer luz a nosso estudo e a nossa comunhão com Deus, para a gente entender que no tempo que estamos vivendo, de perseguição, de sinais do tempo do fim, que a gente crê como o povo de Deus, como a igreja de Deus, que o Senhor Jesus vai voltar e a gente precisa se preparar e não podemos ser enganados por ventos de enganos, mentira e outras coisas mais, porque se a gente estiver enraizado na palavra verdadeira, nós não seremos enganados. Olha o que o Senhor tem a nos dizer, que eu queria deixar essa mensagem no final desse vídeo para você. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, bem-vindo.
É um presente, nós temos a palavra de Deus, mas quando é um presente tem que ser bem cuidado. Você tem que tratar ele com um carinho todo especial que você recebeu. Então, Deus tem convidado você. Preste atenção na palavra de Deus, estude nela, gaste tempo, entenda todo o sentido bíblico, que de Gênesis a Apocalipse você só vai encontrar uma coisa: a palavra inspirada de Deus. Que Deus possa te abençoar e que esse vídeo, esse conteúdo possa ter vindo de encontro de alguma forma à sua necessidade. E lembre-se sempre, a palavra de Deus é verdade, vida a todo que nele crê. Até um próximo vídeo e que o Senhor te abençoe.